Olá pessoal, estamos de volta aí com mais uma aula e hoje iremos falar sobre o Excel, né? Fica ligado aí que a gente vai começar a aula, beleza? Vamos lá. Eu tô aqui, ó, com o Excel já aberto, né? Mas antes disso eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui abrir o Excel limpo para vocês verem, tá certo? O Excel sem edição, sem nada, tá? O edital da gente, acredito que seja o Excel mais antigo, né? Mas aí o que eu vou passar hoje para vocês são fórmulas. E as fórmulas elas servem para qualquer versão do Excel, tá bom? Aí depois eu volto só com os menus, só com a parte de cima, digamos assim. Vamos lá. O Excel é um programa de planilha eletrônica, né? Que ele serve para fazer cálculos complexos, né? Cálculos matemáticos, principalmente. Então vamos lá. Como é que a gente começa a trabalhar com Excel? O começo é o seguinte: eu tenho primeiro que definir o que é uma célula, certo? Célula é a junção de uma linha com uma coluna. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu tenho uma célula. Veja que esse quadradinho preto aí, ó, é uma célula, tá? É a junção de uma linha e uma coluna. E o que é linha? Linha são os números, tá certo? Então, eu tenho aqui, essa é a linha 1, tá certo? Quem são as colunas? São as letras, tá? Eu tenho a coluna A, a coluna B, a coluna C e por aí vai, tá? Então, a junção de uma linha com uma coluna forma uma célula. Eu tenho como selecionar as células? Sim, tenho. É só fazer o seguinte, ó. É só eu clicar, segurar e arrastar, tá? Não se preocupa, é assim mesmo. De onde você começou a seleção fica branco mesmo, mas está selecionado, beleza? Então a seleção aí é só clicar, segurar e arrastar. Uma célula está selecionada a partir do momento que eu clico nela. Clicou, selecionou. Tranquilo? Então vamos lá, né? Se ligou que letra é coluna e número é linha. Beleza? Vamos lá. Agora vamos voltar para aquele Excel que está editado, que é para a gente aprender as formas de Excel, né? Como pede assim conceitos básicos, então eu trouxe aí as fórmulas que mais caem em prova, tá certo? A soma, a média, o máximo, o mínimo, o continuum, conta valores, contar vazio, menor, maior, a head, truck, hoje, agora e data, certo? Fora tem outras aí que a gente vai dar uma olhada, tá bom? Então vamos lá. Quando eu quero trabalhar com fórmulas no Excel, a primeira coisa que eu tenho que usar é o sinal de igualdade, certo? Se eu não colocar o sinal de igualdade, eu não tenho como trabalhar com essa função, com as funções, né? Com fórmulas. É, então, fique ligado. Se vier na prova uma fórmula do Excel, uma expressão do Excel sem o sinal de igualdade, não é fórmula, não é expressão e está errado, tá certo? Então vamos lá. Eu quero somar. Vamos primeiro com a operação de soma. Como é que eu faço para somar valores? Ou seja, somar 54 mais 658. Ó. Era simples, né? Era só chegar aqui, ó, colocar igual 54 mais 658 e apertar o Enter. Né? Toda vez que eu faço uma fórmula, eu tenho que apertar o Enter. E ele dá a soma. Só que, veja só, o que eu acho mais legal do Excel é isso. Quando a gente trabalha com fórmula, a partir do momento que a gente altera o valor, ó, vou colocar aqui, tem 54, vou colocar 58. O resultado era para ser alterado. Por que não alterou, né? Porque justamente eu não estou usando uma fórmula. Então, se você está trabalhando e não está colocando fórmula no seu trabalho, preste muita atenção, porque na hora de alterar algum dado, o resultado final não vai se alterar. Então, como é que faz aí, Neto, para a gente obter êxito quando está trabalhando com operações no Excel? É simples, pessoal. Eu quero somar, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ver que célula é essa aqui, tá certo? E vou ver que célula é essa aqui. Toda vez que eu quero saber qual é a célula, é só eu clicar em cima dela. Que aqui, ó, existe um nome, tá certo? A caixa de nomes. Na caixa de nomes, ó, ela vai dizer em que célula eu tô. Tô na célula C3. Isso mesmo, pessoal. Primeiro a letra, depois o número. Tô na célula C3. É como se fosse um jogo de batalha naval, né? Você escolhe o local, né? E
e ver se acertou o navio ou não, certo? Aqui no Excel o raciocínio é o mesmo, né? Só que é para trabalhar com número, trabalhar com cálculo. Então, o Excel ele não quer saber o que tem aqui dentro, ou quanto tem aqui dentro. Ele só quer dizer, só quer que você diga onde está esse número para ele poder fazer a operação. Então, toda vez que eu quero somar, eu tenho que primeiro começar com o sinal de igualdade, colocar a operação que eu quero fazer. Eu não quero colocar a operação soma, então eu vou colocar aqui, digitar soma, certo? Ele já dá aqui algumas coisas que começam com a letra S-O-M, certo? Soma, soma série, soma si, soma produto, soma quadro, são fórmulas prontas do Excel. Eu quero soma, ou eu poderia digitar tudo, ou eu venho aqui e dou 2 cliques, pronto, ele já monta para mim. A sintaxe da fórmula, ele traz aqui, pessoal, como é a sintaxe da forma soma? Soma, entre parênteses, certo? Coloca as referências que eu quero. Referência é justamente isso aqui, Quando eu clico numa célula, eu estou trabalhando com a referência. Qual a referência dessa célula aqui? É C4, tá? É C4. Existem duas coisas importantes que a gente tem que saber no Excel, que é o ponto vírgula, certo? E que os 2 pontos. O que é o ponto vírgula e o que é os 2 pontos? O ponto vírgula é quando eu quero somar assim, eu quero somar esse valor mais esse valor mais esse valor. Ou seja, eu quero somar valores aleatórios, certo? Somar valores aleatórios. Aí eu uso o ponto vírgula. É esse valor e esse valor e esse valor, onde o i representa o mais, tá certo? Então, quando eu quero somar, eu vou utilizar aqui, igual, soma, certo? Aí eu vou utilizar aqui, 125, ponto vírgula, 47, ponto vírgula, 74, certo? Eu vou somar a referência D2 mais o E4 mais o E8. Se eu abrir parênteses, eu tenho a obrigação de fechá-lo, senão a fórmula não funciona. Assim que eu der um Enter, certo? Ele vai somar esses 3 valores selecionados. Pode ver que ele selecionou bem direitinho. O D2 ele selecionou de azul, o E4 ele selecionou de verde e o E8, a referência E8, ele selecionou de roxo. Tá certo? Então você vai somar esses 3 valores aí. Certo? São valores aleatórios. Você selecionou o valor que queria e vai pedir para somar. Então a soma desses valores dá 246. Certo? Então fica ligado que o ponto vírgula é para utilizar o i. Esse valor mais esse, onde o mais representa o i. Esse valor e esse. Certo? Agora, se eu quero somar o intervalo inteiro, ou seja, uma linha inteira ou uma soma inteira, né, eu utilizo os 2 pontos. Porque os 2 pontos ele faz referência à palavra até. Eu vou somar dessa referência até essa referência. Eu não preciso utilizar o ponto e vírgula, tá certo? Porque ele vai pegar todo esse intervalo aqui, Por exemplo, eu quero somar esses números aqui. Então eu vou colocar assim, igual, soma, abre parênteses, aí eu pego o primeiro intervalo, certo? Clico no primeiro intervalo, coloco os 2 pontos e clico no último intervalo. Aí o Excel já seleciona tudo, tá vendo lá o pontilhado aparecendo? Todo o intervalo funcionando. Então, assim que eu fechar o parênteses, porque eu abri, quem abre fecha, certo? Que der um Enter, ele somou todo esse intervalo aí. E aí o mais interessante, eu posso trocar o valor de qualquer um desse intervalo aqui, que o resultado final é alterado. Olha lá, 863. Tá? Eu vou apagar o 60. Vamos lá. Deletando aqui, dá 803. Então, o valor que eu colocar aqui, ele é agregado ao resultado final. Por que ele é agregado? Porque ele está com fórmula. Tem fórmula, dá certo, tá certo? Sem fórmula, tem que ter muito cuidado. Tem que estar sempre atualizando todos os dados, até o resultado final. Beleza? Então vamos lá. Então vimos aí a fórmula soma, como faz para somar, e vimos também como é que usa o ponto vírgula e o 2 pontos. Ponto vírgula refere-se à palavra e o 2 pontos refere-se à palavra até, quando eu quero somar um intervalo maior. Porque veja só, se eu não utilizar os 2 pontos aqui, certo? Eu vou ter que estar selecionando todos os intervalos. Selecionar esse, depois esse, depois esse. Não é melhor fazer o primeiro
e o último intervalo, fica muito mais fácil, pessoal. Excel não é bicho de sete cabeças, tá certo? Excel é treino. Treina que dá certo. Vamos lá. Para fazer a média, é basicamente a mesma coisa. O que é que faz a média? A média ela vai pegar a soma, por exemplo, de duas notas e dividir pela quantidade de notas. Eu tenho duas notas, então vou dividir por 2. Se eu tenho quantos intervalos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tiver 8 números aí, ele vai somar os outros números e dividir por 8. Certo? Então, eu vou preencher aqui para vocês. Vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 2, só para preencher, 3 e 4. Pronto, vou preencher. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular quem é a média desse intervalo aqui. Ó. A média é a seguinte, igual média, certo? Abre parênteses, pega a primeira referência, 2 pontos e clica na última referência. Vamos lá. Abri parênteses, fechei. Assim que eu apertar o Enter, ele vai calcular a média de sair. Ou seja, automaticamente ele somou e dividiu pelo número de referências que eu tenho. Tá certo? Então aí a gente fez o cálculo da média, pessoal. Olha lá. É só clicar no resultado aqui, ó, que aqui na barra de fórmulas, ele dá a fórmula usada, né? Que foi a média. Lembre-se, você não precisa colocar maiúsculo nem acento não, tá certo? O Excel ele reconhece isso aí. Se tiver escrito certo, média igual, média, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses a referência, o Excel vai realizar a fórmula. Ele só não vai reconhecer se colocar assim, med, ou então meda, ou então meida. Né? Escrito errado, escrever errado, dá errado, beleza? Agora se escrever certo, pode escrever minúsculo, sem acento, que o Excel ele reconhece, tá bom? Aí pessoal, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar o intervalo tanto vertical, você pode somar tanto horizontal, como você pode somar na diagonal, tá certo? Você pode pegar essa referência aqui e essa. Aí ele vai somar todos esses valores. Vamos lá. Somar, tirar a média, máximo, mínimo, e por diante. É só começar. Igual, vou somar todos esses valores aqui. Ó. Soma, vou abrir o parênteses, tá certo? Abro parênteses, vou clicar na primeira referência, vou colocar os 2 pontos e vou clicar na última referência. Ou seja, perceba o pontilhado. O pontilhado está selecionando todas as referências aí. Ó. Então, assim que eu fechar o parênteses e apertar Enter, o que é que vai acontecer? Ele vai somar todos esses números que estão aí, todas essas referências. Lembrando, o Excel ele não quer saber o que tem aqui dentro, ele quer saber só o local onde está a informação. Beleza? Então, vamos lá. Tá ligado aí, né, na fórmula soma e média, tá certo? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo que vai dar certo, beleza? O que é que diz a fórmula máximo e mínimo? O máximo, gente, ele vai pegar aqui, ó, o maior valor desse intervalo aqui, certo? Ou de um intervalo aleatório, se você quiser, porque você pode utilizar o ponto e vírgula. A gente vai utilizar aqui mais os 2 pontos, tá certo? Fica mais fácil o entendimento. Tá? Mas funciona para o ponto e vírgula do mesmo jeito. Então, eu quero saber desse intervalo quem é o maior número. Tá, para a gente já está na cara que é esse aqui, mas o Excel não sabe. Então, a gente usa aqui, ó, igual, máximo, máximo, certo? Entre parênteses, tá? Primeiro intervalo, 2 pontos, último intervalo. Fecho parênteses e tá lá o resultado. Quem é o maior número desse intervalo? O máximo se refere ao maior número, tá certo? Eu vou explicar direitinho para depois não haver confusão. Então, máximo desse intervalo é 658. Agora vamos fazer para mínimo. Mínimo é interessante, porque tem computador que pega mínimo e tem computador que pega min. Min mesmo, M-I-N. Vamos lá, não sei como é que o meu funciona aqui. Não sei se é com min ou se é mínimo mesmo. Vamos lá. Mínimo, colocar aqui o primeiro intervalo, 2 pontos, o último intervalo, certo? Eu vou saber quem desse intervalo é o menor número, pronto. Aqui no meu computador deu errado, então o meu computador ele funciona com o min, tá certo? Olha lá, o min. Min é o menor número de um intervalo, certo? Lembrando, eu poderia fazer com esse e esse e esse, certo? Se eu for utilizar o i, eu vou utilizar o ponto e vírgula, tá? Então vamos lá. Soma, média, máximo e mínimo. Foi. Vamos agora
para continuum. Conte valores e contar vazio, tá certo? Continuum. Continuum, pessoal, nesse intervalo ele vai pegar quais são as células que têm números, certo? Nesse intervalo aqui, ou em qualquer intervalo que você der, ele vai ver as células que contêm números. Então, como é que funciona esse continuum? Assim, ó, igual, conte, aí tá aqui, ó, conte.num, tá certo? Anota aí bem direitinho, tá? Conte.num, dá 2 cliques, ó, ele já abre lá, e eu vou dar um intervalo, ó, vê só, esse primeiro intervalo, 2 pontos, vou clicar lá no último intervalo, eu fecho, e aí quando eu der o Enter, ele vai dar quantos números tem nesse intervalo. Realmente é 8. 2, 4, 6, 8. 8 números, certo? Já o valor ele vai contar qualquer coisa que tiver aqui. Por exemplo, no lugar do 2, veja que quando eu alterar o 2, aqui vai alterar também, ó, porque está com fórmula, certo? Vou colocar a letra A. Vou dar um Enter aqui, confirmar. Ó, já alterou, tá vendo? Contar valores, ele pega tudo que tem dentro da célula, seja número ou seja letra, certo? Seja número, seja fonte. Tá? Então vamos lá, como é que faz para contar valores? Então, conte, certo? E tem aqui, ó, ponto valores. Dei 2 cliques, ó. Vou pegar o primeiro intervalo, eu posso arrastar, tá certo? Ó, primeiro intervalo, 2 pontos e o último intervalo. Então, vamos lá, ó. Vou apertar o Enter, ele vai dizer, tem quantos valores? 8, certo? Então, contar vazio. Contar vazio, ele vai contar nesse intervalo aqui quantos espaços vazios a gente tem. Estou trabalhando com esse aqui, vou trabalhar com esse agora aqui, ó, vê lá. Contar vazio, certo? Vamos lá, como é que faz? Ó? Contar ponto vazio. Vou pegar o intervalo aqui todinho, ó, clicar, segurar e arrastar, certo? Automaticamente ele já coloca os 2 pontos, olha lá. Cliquei, segurei e arrastei. Certo? Assim que eu der o Enter, ele vai contar. Nesse intervalo aqui, quantas células estão vazias? 1, 2, 3, 4. Confere? Contar vazio, 4. Pronto. Essa é o básico do Excel, tá certo, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho. Assim, a gente está vendo que a sintaxe é sempre essa aqui, né? A sintaxe é sempre assim. Parênteses, a fórmula e aqui o intervalo. Só que quando a gente vem para cá, para maior e para menor, certo? Maior e menor, a gente já começa a agregar mais alguma função. Ou seja, além do intervalo que eu vou dar, certo? Eu vou ter que dizer quem é o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, tá certo? Então vamos lá. Quando eu trabalho, eu vou trabalhar aqui com esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui a gente vai ver aqui. Eu vou trocar o A por 7. Pronto. Troquei o A por 7. Então, quando eu trabalho aqui com menor, vamos lá, igual, menor, tá certo? Ó, ó lá, menor. Veja aqui, ó, a sintaxe já muda um pouco. Ó. A matriz, ou seja, é o intervalo, certo? Depois do intervalo eu tenho quem? O ponto vírgula e um número. Tá? Vamos lá, vou pegar aqui esse intervalo aqui, vou usar o ponto vírgula e vou colocar um número. Vou fechar o parênteses agora. O que é que eu estou querendo com essa forma? Eu quero que você seja o seguinte, ó, desse intervalo aqui, o intervalo está selecionado, quem é o segundo menor número, tá certo? Quando eu der o Enter aqui, ó, o segundo menor número é o 3, porque quem é o primeiro menor? É o 1, certo? Então vamos lá, vamos alterar aqui, ó. Quem é o quarto maior número? Vou colocar aqui, o quarto maior número. Se eu der o Enter, então o quarto maior número é o 7. Quem é o primeiro? 1. Quem é o segundo número menor? 3. Quem é o terceiro número menor? 4. Quem é o quarto número menor? É o sétimo. Certo? Mesma coisa funciona para o maior. Tá certo? Quando eu colocar aqui maior, ó lá, dá 2 cliques, ó. Certo? A matriz é o intervalo selecionado. Vou selecionar esse intervalo aqui todinho. Certo? Vou colocar o ponto e vírgula. Como ele diz aqui, ó, que tem que ser usado, ó, matriz é todo intervalo, depois o ponto vírgula, depois o número. Então aqui, ó, ponto vírgula, eu vou colocar aqui 3. Por que 3? Porque eu quero saber que desse intervalo aqui, quem é o terceiro número maior. Certo? Então vamos lá. Desse intervalo, quem é o terceiro número maior? É o 23. Quem é o maior? 74. Depois de 74, quem é o maior? 47. Depois de 47, quem é o maior? É o 23. Certo? Tranquilo, gente? É isso aí, vamos lá. Se não entendeu, volta um pouquinho a aula, certo? Repete aí várias e várias vezes que vai dar certo, beleza? Vamos lá.
arredondar. Como é que funciona o arredondar? Tá certo? Eu vou colocar um número aqui qualquer, um número com vírgula, né? Um número vai ser 4,568. 4,568, certo? O que acontece com a fórmula arred? Ó, a fórmula arred ela tem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, certo? Arred, que é de arredondar. B10, eu quero que arredonde o valor da célula da referência B10. Né? Eu quero que arredonde o valor que está na referência B10. Então, vamos lá. Para aparecer a fórmula aqui no campo, a fórmula digitada, você dá 2 cliques em cima do resultado, certo? 2 cliques, ó, aí aparece. Então, em B10 eu tenho 4,568, certo? Então, eu quero que na célula B10 você arredonde o número e deixe ele com 2 casas decimais. Então, ele vai arredondar o número, ou seja, eu quero um número com 2 casas decimais. Ele arredondou o 8, né? Ele tirou o 8 e arredondou o 8, o 6 para 7. Por quê? Porque toda vez que a gente usa um número com vírgula e esse número passa de 5, você pode arredondar um número antes. Tá? Por exemplo, eu tenho o número 8. O 8 passa de 5. Se eu quero um número arredondado com 2 casas decimais, então eu vou arredondar o anterior ao 8, que é o 6. 8 não passou de 5, então arredondo 6 para mais 1. Então aí eu tenho 4,57. Tá certo? Agora veja aqui a diferença, ó, do truque. Eu vou colocar o mesmo número, 4,556 e 8. E vou dar aqui um resultado. Vamos lá. O truque já é diferente, certo? O truque é truque, mas você anote aí como trunque. Eu coloquei aqui errado, eu vou até dar uma editada, certo? Que é trunque, o dos cliques vai aparecer. O trunque, ele só arredonda, ou seja, você vai pegar a referência que você quer e vai dizer quantas casas você quer que esse número fique arredondado. Eu quero 2 casas, então, ó, quando eu arredondar, veja que ele não altera o último número, ele não arredonda para mais o último número, ele só deixa com quantas casas você pediu, tá certo? Então, hoje aqui, ó, função hoje. A hoje é mais fácil de todas, igual hoje, certo? Abre e fecha parênteses, dá um enter, ele dá a nossa data de hoje. O agora, agora vamos lá, ó. Agora abre e fecha parênteses, eu clicar, ele dá a data e a hora, certo? E a data igual data. Certo? Só que data, pessoal, ó, tem um exemplozinho. Ó. A data é um pouquinho diferente da função hoje, porque ela primeiro quer que você coloque o ano, depois com o ponto vírgula o mês e depois com ponto vírgula o dia. Certo? Você fecha o parênteses, quando você apertar o Enter, ela dá 12/12 de 1981. Beleza? Foi o ano que eu nasci. Pronto, isso aqui, pessoal, é o Excel básico do básico do básico, tá certo? Então, estuda isso aí, são tudo fórmulas que caem na tua prova, certo? Cai muito, tá certo? A gente vai fazer agora um Excel um pouquinho avançado, tá certo? Um pouquinho só, que é utilizando a condicional, certo? A condição se. Vamos lá. Para utilizar a condição se, pessoal, eu tenho que entender isso aqui, ó. Um pouquinho só de tabela verdade, certo? Quando eu trabalho com a condição se, eu trabalho com os conectivos i e ou, tá certo? O que é que diz o conectivo i ou? Quando eu trabalho com o se, eu trabalho sempre com 2 respostas, a verdadeira ou a falsa, a certa ou a errada, certo? Sempre tem 2 respostas. E para fazer a análise, eu tenho que saber se eu estou trabalhando com o i, certo? Se está lá na fórmula se i, o resultado só dá verdadeiro se as 2 proposições, ou seja, se os 2 dados que você está analisando for verdadeiro. Se eu estiver trabalhando com i e der qualquer uma dessa sequência aqui, ó, VF, FV e FF, o resultado dá falso, trabalhando com o i. Já trabalhando com o ou, pessoal, para o resultado ser falso, certo? As 2 proposições analisadas, os 2 dados que você está trabalhando, depois de analisados, se os 2 forem falsos, o resultado é falso. Os demais dá verdadeiro, tá certo? Então,
Isso aqui é uma manhãzinha para resolver as questões do se com os conectivos i e ou, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o se simples, tá? A sintaxe do se é assim, ó. Quando a gente começa aqui, a gente começa assim, pessoal. Vou colocar aqui na questão do lado aqui, ó. Igual se, abro parênteses, certo? Aqui tem, ó, teste lógico, ou seja, é a minha referência, é o lugar que eu quero que seja testado, certo? Por exemplo, eu vou pegar essa referência aqui, ó. Essa referência aqui, peguei, D14. Aí eu vou fazer o teste lógico dela. D14 é maior ou igual a 5. Vamos lá, D14 é maior ou igual a 5. Aí, se a resposta for verdadeira, eu tenho que ter uma resposta. E se a resposta for falsa, eu tenho que ter uma resposta. Então eu tenho aqui, ó, valor se verdadeiro e valor se falso. Então como é que eu faço? Ó? D14, que é a referência que eu quero testar, certo? Porque condição ela sempre vem com teste. Por exemplo, dentro da lei, aqui no Brasil, você só dirige se tiver a habilitação, certo? Se está chovendo, para não se molhar, você usa o guarda-chuva. Então, se chove, eu uso o guarda-chuva para não me molhar. Então, a condição ela vai trabalhar sempre com dois valores, um verdadeiro e um falso. Então, eu tenho que testar esses valores. Eu tenho que dar a informação tem que ser testada e tem que me dar uma resposta. Então vamos lá. A informação a ser testada é a referência D14. Eu estou perguntando se D14 é maior ou igual a 5. Então eu termino aqui com ponto vírgula. Abro aspas duplas e coloco. Se for maior do que 14, desculpa, se D14 for maior do que 5, eu boto verdadeiro. Vamos usar um exemplo bem simples, né? Verdadeiro. Tá? Abre aspas, fechei. Ponto vírgula. Essa é a resposta para que, se for verdade, se isso aqui for verdade, vai aparecer a resposta verdadeiro. Agora, se isso aqui for falso, vou abrir aspas e vou colocar falso, certo? E vou fechar aqui, ó. Fechei, certo? Abri parênteses também, fechei, tá bom? Então vamos lá. Deu verdadeiro, por quê? Porque D14, que é a condição que eu estou testando, ó, D14, ela é maior que 5. Ela não é igual, mas ela é maior do que 5. Então, D14 é verdadeiro? É. Se for verdadeiro, é sempre essa primeira resposta. A resposta verdadeira é sempre essa primeira. E a resposta falsa é sempre essa segunda. Certo? Então, eu fiz o teste lógico. Deu verdadeiro? Vai aparecer aqui. Caso eu vou fechar aqui a fórmula, por exemplo, ó, vou trocar aqui, ó. Vou colocar 4 agora. Já apareceu lá quem? Falso. Por quê? Porque meu teste lógico está perguntando. D4. Quem é D4? Qual o valor que está em D14? Desculpa. Qual o valor que está em D14? Certo? Tá 4. 4 é maior ou igual a 5? Não. 4 é menor que 5. Vai aparecer a resposta verdadeira? Não. Vai aparecer a resposta falsa. Certo? Então é sempre assim. Ó. A estrutura lógica do se é essa, certo? Igual se, abre parênteses, tem um teste lógico e depois eu tenho uma resposta para se o teste lógico for verdadeiro e uma resposta para se o teste lógico for falso. Tranquilo? Vamos lá, se não entendeu, volta aí um pouquinho, reveja a aula que vai dar certo, beleza? Vamos lá. Então, se você entendeu o se, o conta se e o soma se você vai tirar de letra, tá certo? Vai tirar de letra. Como assim, Neto? Vê só. O conta se, eu vou ter o intervalo, tá? Esquece esse A e B aqui e D. Eu vou até apagar para não confundir, certo? O conta se, o que é que diz o conta se? Ó? Eu já até preparei a fórmula aqui para não perder tanto tempo. O conta se é dessa fórmula aqui que digita ela, ó. Igual conte ponte se, aí eu dei o intervalo, tá vendo aqui o intervalo, ó, B20 até B24, aqui ó, tá todo selecionado o intervalo, certo? Eu quero saber desse intervalo quantos números são menores que 5.
certo? Então, quando eu uso esse tipo de teste, eu tenho que colocar esse teste lógico entre aspas, certo? Geralmente no Excel o que está entre aspas é texto, tá certo? Mas nessa fórmula aqui, o que está entre aspas aqui é um teste, tá certo? Porque eu estou testando quem desse intervalo aqui quantos desse intervalo aqui é menor do que 5. Então vamos lá, vamos apertar aqui. Então, ó, quem desse intervalo aqui é menor do que 5? Nenhum. Todos os números são maiores que 5, tá certo? Então ali, ó, testado aqui, ó, conte.si, anota bem direitinho essa fórmula, tá certo? Decora ela, bota num papel colado atrás da porta do teu quarto, onde for, um lugar que tu mais passa, que é para não esquecer, beleza? Não esquece disso aí, tá bom? Vamos lá. Se você entendeu o conte-se, o conte.si, você vai entender o soma-se também tranquilo. Vamos lá. Eu até já preparei aqui de novo a fórmula. Como é que funciona o soma-se? Igual, soma-se, eu dou o intervalo, eu coloco um teste e dou outro intervalo. Vamos lá, vamos entender aqui. Soma-se. Soma-se. Aí eu vou ler esse primeiro intervalo para ver quais são os valores que tem aqui nesse intervalo. E o valor que eu pedi que ele filtrasse seria o valor GO, que é o valor do estado de Goiás, tá certo? E eu dei o outro intervalo, certo? Para ele somar o equivalente ao estado de Goiás. Vamos lá, vamos entender direitinho. Soma-se. Ele vai somar, certo? Os números que estão equivalentes a essa condição aqui, ó. Certo? Vamos lá, vamos rodar isso aqui. Vamos dar um enter aqui para somar. Por que deu 12? Porque eu tenho quem são os números equivalentes ao estado de Goiás? 4 e 8. 4 mais 8 dá 12. Foi o que a gente fez aqui, pessoal. Ó, eu dei o primeiro intervalo para ele ver onde está essa condição aqui, as células que estão usando essa condição, e dei o intervalo que vai ser somado caso obedeça essa condição aqui. Então vamos lá. É 25, certo? Que é aqui, ó, está aqui marcado, ó, né? Que vai de E21 até E25, certo? Aí ele vai olhar esse intervalo, vai ver desse intervalo quem tem esse valor, Goiás, certo? E eu dei mais um intervalo, por quê? Quem tiver o Goiás, o número correspondente vai ser somado, certo? Então, F21 até F25, quem tem Goiás é o 4 e o 8. Então, 4 mais 8, o resultado final dá 12. Beleza? Então, a gente fez aí o conte-se, o soma-se e o si, tá certo? Vamos lá, vamos passar para aqui um pouquinho. Passar para cá. Eu vou dar essa fórmula para você ver, certo? Só para o desencargo de consciência, porque ele está pedindo um Excel básico. Eu não sei como é o básico da banca, tá certo? Mas para desencargo de consciência, eu vou passar isso aqui. Ó, presta bem atenção, porque assim não é uma fórmula tão simples. No final, vocês vão ver que é fácil, certo? Mas requer a atenção de vocês. Vamos lá. Para fazer essa fórmula, a sintaxe dela é dessa maneira aqui, ó. Eu começo com ProCV, depois eu vou dizer como é esses dados. Bom, como é que funciona? Vamos lá, vamos para o funcionamento dessa fórmula aí. Lembra assim, quando a gente faz a inscrição no concurso e que se Deus quiser a gente é aprovado, quando a gente vai ver o resultado, a gente coloca o que lá? A identidade, ou o número de inscrição, ou o CPF. Quando aperta lá seguir, ver resultado, aí vai aparecer os seus dados, né? Pronto, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Eu vou colocar um código aqui, certo? O código é esses números. Eu vou colocar um desses 4 números. E aqui vai aparecer o filme referente a esse código e o gênero referente a esse código, certo? Vamos lá, vou fechar aqui, ó. Já que o C está valendo, eu vou colocar aqui um código, ó, só para vocês verem como é. 11, certo? 11. Quem é o gênero do código 11? É ação, certo? Eu não fiz para filme,
porque eu vou explicar como é que funciona, tá? Por isso que não apareceu aqui, ó, n/d, porque eu não tenho dados. Aqui eu tenho uma fórmula, mas eu não tenho dados para que a fórmula seja executada, tá bom? Então vamos lá, como é que funciona? Primeiro eu tenho que ter esse tipo de tabela aqui, ó, certo? Eu tenho que ter. Aí, o primeiro a ser digitado é o H15, certo? H15. H15 ele vai receber o código, é o local, a referência de onde eu vou colocar o meu código, certo? H17 até J21 é todo esse intervalo aqui, ó, certo? É todo esse intervalo aqui. Vou finalizar a fórmula para vocês verem aqui, tá? Vou botar mais para cá para ficar mais fácil. Então, H17 até J21 é todo esse intervalo aqui, tem que ser selecionado, tá certo? Todo esse intervalo. O 3 equivale à coluna que eu quero, porque quando eu tenho esse tipo de tabela, quando eu estou usando esse tipo de fórmula, a gente divide a tabela em colunas. Então eu tenho aqui, ó, a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. Então, eu quero que quando eu digito o código, apareça os dados do gênero. E o dado do gênero está aqui em coluna 3. Certo? E se eu quiser um resultado, agora que vem o mais complicado. Se eu quiser um resultado exato, eu tenho que colocar falso, certo? E se eu quiser um resultado aproximado, eu tenho que colocar verdadeiro. Eita, complicação, né? Mas não, pessoal, é simples, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui de novo, ó. Para usar a fórmula ProCV é uma fórmula que ela procura dados numa tabela, tá certo? Então, ó, o primeiro dado é onde eu vou digitar o meu código, o dado a ser procurado, certo? O segundo dado é o intervalo, é a matriz, tá certo? Onde vai ser procurado esses dados. O terceiro é o resultado que eu quero que apareça. Eu quero que apareça o resultado da coluna 3. E se eu quero um resultado exato, eu boto falso aqui. Então vamos lá, vamos dar um Enter aí, ó. Quando eu digitar o código aqui, ó, 333, certo? Que eu apertar o Enter, vai dar quem? Comédia. Por quê? Eu dividi minha tabela em 3 colunas. A comédia é coluna 1, coluna 2, coluna 3. E o gênero correspondente à comédia, que corresponde ao código 333, é comédia. Certo? Quando eu digitar o código aqui 333, meu gênero vai aparecer o gênero comédia. Como é que eu faço para aparecer o filme? É simples, gente. Vamos lá, vamos fazer junto agora. Igual ProCV ou PROCV, tanto faz, certo? Então, o valor que vai ser digitado, peguei a referência, ponto vírgula, selecionei toda a minha matriz, tá certo? Toda a tabela de informações, certo? Ponto vírgula. Depois eu disse qual a coluna que eu quero que apareça. Eu tenho aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu quero que apareça o nome do filme, então eu vou colocar 2. E eu quero um resultado exato, então eu coloco falso, tá certo? Ok? Olha lá. Está até dizendo aqui, ó, verdadeiro, correspondência aproximada. Falso, correspondência exata. É complicado? É, mas agora não mais, porque o professor aqui está explicando. Vamos lá. Então, ó, vamos lá. 333, qual é o filme? Homem de Ferro. Gênero comédia, porque Homem de Ferro é um filme, não é um filme de ação, né, pessoal? É um filme de comédia, né? Então vamos lá. É a minha opinião. Vamos lá. Se eu colocar aqui 444, funciona? Funciona, claro. 444. Vamos lá. Troia, drama, né? Eu tenho os meus gêneros de filme, pessoal, é um gênero meio complicadozinho. Eu mesmo faço a classificação dos meus filmes, né? Dos filmes que eu gosto, tá certo? Então não liga não. Aí. Beleza? Pronto, aí. Se você não entendeu, volta um pouquinho a aula, tá certo? Volta um pouquinho que vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Por enquanto aqui, ó, eu tenho o principal do Excel, tá certo? As principais fórmulas do Excel foram trabalhadas aqui, tá bom? É bom você frisar bastante isso aí. Veja, eu não estou trabalhando com nenhum menu, só estou trabalhando com fórmulas, certo? Porque o que mais cai em prova são as fórmulas, tá certo? Principalmente a fórmula do Si. A gente vai ver a fórmulazinha mais apimentada um pouquinho daqui a pouco, que eu trouxe uma formatação condicional para vocês, tá? Mas estuda, cai em cima das fórmulas, tá bom? Eu vou abrir outro arquivo aqui, vou fechar esse, vou não salvar, não precisa salvar, né? E vou abrir aqui um arquivo que é a formatação condicional, a gente vai ver mais um pouquinho aqui, tá? Vamos lá, só para a gente revisar. Eu tenho aqui, ó, nota 1,
nota 2, eu calculei a média, certo? Aí eu quero saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Então eu vou pegar a média, né? Vou perguntar, a média que está em D4 é maior ou igual a 7? Se for maior ou igual a 7, está aprovado. Se não for, está reprovado. Então vamos lá. O aluno está aprovado. Por quê? A média foi 7. Então vou colocar aqui 6. 6 está reprovado. Veja que está mudando de cor, certo? Isso aqui é uma formatação condicional. Mas aí, formatação condicional tem que usar menu. E, salvo engano, a banca pediu o Excel 2003. E eu estou com o Excel 2010. É diferente, tá certo? Então, eu não vou dar os menus aqui. Eu tenho que dar os menus corretos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos passar para o lado de cá aqui. Vamos ver aqui. Trabalhar agora com o I, tá certo? Bom, quando eu trabalho com I, eu trabalho com mais um teste. Além do teste normal que a gente viu aqui, certo? Eu tenho outro teste dentro. Tá? Então vamos ver, vamos trabalhar aqui com o resultado, certo? Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que para o aluno ser aprovado, certo? Para o resultado aparecer aprovado, o aluno ele tem que ter a média maior que 7 e, certo? Ele tem que ter o número de faltas tem que ser menor que 5, certo? O número de faltas tem que ser menor que 5. Vou calcular aqui a média, a gente já viu lá, né? Como é que calcula a média? Eu seleciono aqui os intervalos, ó. Abro, fecho parênteses, dou um Enter. Pronto, calculei a média. Aí eu vou calcular aqui o resultado, ó. Igual se, abre parênteses, certo? E, tá? Abro parênteses de novo. Aí eu pergunto, ó. Esse cara aqui, esse cara é maior ou igual a 7, ponto vírgula. E esse cara aqui, ele é menor do que 5, certo? Menor do que 5. Aí eu faço o quê? Eu fecho parênteses, boto o ponto e vírgula, e agora eu boto o resultado, certo? Se, aí eu vou colocar a fórmula e vou dizer, eu vou ensinar como é que ela funciona. Vou colocar aqui AP, abre, fecha parênteses, vou colocar aqui RP de reprovado, abre, fecha aspas, desculpa. Então vou fechar parênteses, abri um parênteses, fechei lá, pronto. Vamos lá. Apareceu aqui reprovado, pessoal. Por que apareceu reprovado? Poxa, professor, a média dela não é 7,5? É, mas só que o número de falta é 10. Vamos lá, como é que essa fórmula funciona. Vamos lá. Lembra que eu ensinei que quando eu estou usando a condição I, quando eu estou usando o conectivo I, para o resultado ser verdadeiro, as duas proposições têm que ser verdade. Caso contrário, utilizando o I, se uma das proposições for falsa, o resultado é falso. Então vamos lá, vamos testar. Se I D9 é maior que 7, quem é D9? D9 é isso aqui, ó. D9 é maior que 7, é verdade. Mas E9 é menor que 5? Não. E9 é maior que 5, é 10. Então, eu estou utilizando o I, mas as minhas duas condições não foram verdadeiras. Uma foi falsa. Então, se uma é falsa, o resultado aparece reprovado, tá certo? Porque para o aluno, nesse caso, ser aprovado, ele tem que ser, o número de falta tem que ser menor do que 5, certo? Então vamos lá, vamos trocar essa condição aqui, eu vou colocar menor ou igual a 5 agora, certo? Fica uma coisa mais correta, vamos lá. Está reprovado, mas aí, ó, se eu colocar 4, der um Enter, agora sim, o aluno está aprovado. Por que o aluno está aprovado? Porque eu estou trabalhando com o conectivo I e minhas duas proposições são verdadeiras. Se são verdadeiras, o resultado é o valor verdadeiro. Se verdadeiro. Beleza? D9 é maior ou igual a 7, D9 é 7,5. Então é maior que 7. E9 é menor ou igual a 5, E9 é 4. É menor que 5. Então, verdade, verdade dá verdade. Beleza? Pronto, pessoal. Então trabalhamos aí com o I. A mesma coisa é funcionar com o OU, tá certo? Eu posso trocar aqui pelo OU, certo? Pelo OU. Não daria um resultado perfeito, mas só para a gente funcionar. O que é que diz o OU? O OU, o resultado só vai aparecer reprovado se essas duas forem falsas, tá certo? O aluno está reprovado, tá? Vamos testar aqui como é que tá.
O aluno está aprovado. Por que o aluno está aprovado? Porque pelo menos um aqui está verdadeiro. Ó. D9 é maior que 7? É. E E9 é menor ou igual a 5? Também é. Então no ou, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Para dar falso, as duas tem que ser falso. Então vamos fazer aqui com que dê falso. Eu vou baixar a média, vou colocar aqui 4, certo? E vou colocar o número de faltas 11, certo? Então deu reprovado. Por que deu reprovado? Porque D9, que é a média, deu 5, e E9, que é o número de faltas, deu 11. Então, aqui, D9 é maior que 7? Não, é falso. E9 é menor ou igual a 5? Não, é falso. Então, usando o ou, falso e falso ou falso, resultado dá falso. Beleza? Tranquilo aí, gente? Pronto. Vamos lá. Vamos para aqui agora. Referência mista ou referência absoluta, pessoal. Ó, o que é referência mista e o que é referência absoluta? Vamos lá. A gente está vendo que referência é eu colocar o número, a letra e o número referente ao valor. Né? Pronto, C4. Pronto, coloquei C4. Aqui eu tenho C4, veja. Quando eu trabalho com referência absoluta e mista, eu trabalho com congelamento de valor. Perdão, eu trabalho com congelamento de valor. O que é congelamento de valor? Certo? É você utilizar o símbolo do cifrão. Certo? Se eu estou utilizando o símbolo do cifrão aqui, então eu estou congelando o valor referente à minha linha. Se eu utilizar o símbolo do cifrão aqui, eu estou congelando o valor referente à minha coluna. Isso é uma referência mista, ou seja, eu só estou congelando um tipo de valor, ou a linha ou a coluna. Agora, se eu utilizo isso aqui, ó, então eu estou com uma referência absoluta, eu estou com os dois valores congelados, certo? Eu vou, para vocês verem como é que isso aqui funciona, eu vou fazer bem aqui um exemplo. Vamos calcular os juros. Como é que calcula os juros, né? Vocês aí na internet, vocês procuram como calcular os juros. Vou fazer o seguinte. Eu quero saber quem é 12% de 200. Certo? Então eu faço o seguinte. Ó, igual, certo? Essa referência vezes a porcentagem. Beleza? C44. Quem é 12% de 200 é 24. Certo? Então calculei a porcentagem. O Excel, pessoal, ele tem uma coisa chamada de alça de preenchimento, certo? Que é esse pontinho aqui, ó, no cantinho da célula. O que é que funciona essa alça de preenchimento? Quando eu coloco o mouse em cima, ele vira uma cruz, ele já é uma cruz branca. Quando ele vira uma cruz preta, ó, se eu clicar e arrastar para baixo, ó, ele vai preencher automaticamente as células. Isso funciona com número, tá certo? Vamos lá, vou mostrar aqui, ó, alça de preenchimento. Isso funciona com número, eu vou selecionar aqui 1 e o 2 e vou utilizar a alça de preenchimento. Isso funciona também com mês, tá certo? Com nome, tá? Então vamos lá, alça de preenchimento. Se eu utilizar aqui, ó, 24, e utilizar a alça de preenchimento para não ter que digitar a fórmula todinha, certo? Eu vou arrastar para baixo. Ó. Oxente, professor, por que não fez o cálculo, certo? Justamente porque eu não utilizei uma referência nem mista e nem absoluta. Ou seja, o valor não está sendo atualizado. O valor está só num canto. Isso quando eu uso... Desculpa, vou repetir. Não está funcionando porque eu não estou utilizando nenhuma referência mista e absoluta. Quando eu arrasto para baixo, o valor ele vai andando. Ou seja, eu estou pegando... essa referência com essa referência. Ó, peguei essa referência aqui e multipliquei por essa. Mas quando eu venho para a linha de baixo, eu vou pegar essa referência e o Excel ele vai andar para cá. Ó. Só que aqui não tem nada. Presta atenção. Ó, o que está pegando? Ó. É 38, que é essa aqui, e C45. Mas quem é C45? Nenhum valor. Por isso que está dando zero. Aí o que é que a gente faz nesse tipo de cálculo? A gente utiliza referência mista. Ou seja, a gente congela uma linha. A gente congela a coluna. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou apagar e vou fazer. E vocês vão ver que
que dá certo, ó. Eu vou apagar aqui, selecionar, vou apagar esses dados, certo? Agora eu vou utilizar uma referência mista. Igual, certo? Essa referência aqui vezes essa referência. Só que eu vou congelar o valor, certo? Eu vou prender. Eu não quero que essa linha seja atualizada, porque se eu arrastar de novo, aqui vai ser C44, C45, C46, C47, e esses caras aqui não tem nada, ó. 45, 46, 47. Então eu vou congelar a linha, certo? Então como é que congela a linha? Como é que usa referência mista? É só colocar aqui, ó, certo? Assim que eu fizer aqui, ó, arrastar, agora vai dar certo. Por quê? Porque aqui, ó, eu prendi o valor. Esse C, né? Eu prendi o valor aqui, eu congelei o valor. O Excel ele não consegue andar, ele não consegue atualizar o dado. Então todos eles vão ser C cifrão 44, todos eles. Eu congelei o valor, ou seja, o Excel não vai andar essas casas aqui. Eu utilizei referência mista. Aí é o seguinte, ó, é uma manhãzinha de concurso, tá certo? Que eu vou passar aqui para vocês. Não é todo mundo que passa essa manhã não, tá certo, pessoal? Quando eu estou utilizando referência mista ou absoluta, eu tenho os sentidos para usar o congelamento, certo? Veja que aqui, ó, eu congelei o número, certo? O número corresponde à linha, certo? Então, por que isso, Neto? Porque, ó, se eu vou arrastar, utilizar a alça de preenchimento para arrastar no sentido da coluna, no sentido vertical, eu tenho que congelar a linha. Agora, se eu for arrastar no sentido horizontal, ou seja, no sentido linha, eu tenho que congelar a coluna. É um contrário, certo? Vou arrastar sentido linha, eu congelo a coluna. Ou seja, se eu fosse arrastar para esse lado de cá, né? Fosse para o lado de G, fosse para esse lado aqui, ó. Se eu fosse arrastar para esse lado aqui, ó, G, H e J, eu não teria que congelar o 44, eu teria que congelar o C, certo? Porque a manha está dizendo o seguinte, ó. A dica está dizendo o seguinte, ó. Se eu for arrastar, ou seja, utilizar a alça de preenchimento sentido linha, sentido horizontal, eu tenho que congelar a coluna. Se eu for arrastar, como eu fiz aqui, ó, sentido coluna, eu tenho que congelar a linha, tá certo? Então, congelando a linha, a gente tem sucesso nessa parte do Excel, que é referência mista e absoluta, tá certo? Então, pessoal, o Excel, por enquanto, é isso aí. Eu dei as principais fórmulas, tá certo? Estuda bastante, pega essas fórmulas, escrevam ela, pratica, digita aí essa mesma planilhinha que eu fiz aí no teu computador, abre teu Excel, vai lá, refaz, porque você vai conseguir, tá certo? É na repetição que a gente aprende. Beleza, pessoal? Forte abraço e estuda que a vida muda.